Eu já estou com a minha convidada no estúdio no dia de hoje. Hoje ela veio sozinha, né? Que é a doutora Daniela Boleta Serantô. Ela é dentista. É cirurgiã dentista também, doutora? Sim. Eu tive o imenso prazer em conversar com ela e também com a doutora Cíntia Araújo, né? Esses dias no programa e falando, claro, sobre o projeto maravilhoso, né? Que elas começaram agora. E hoje nós vamos falar de um outro assunto com a doutora Daniela. Nós vamos falar em acupuntura. Ela é mestre e doutora em fisiologia oral pela Unicamp, especialista em acupuntura e pesquisando, ela pesquisa muito, uma grande curiosa, né? Tanto ela quanto a Cíntia, é muito gostoso poder falar com essas doutoras, porque elas têm uma curiosidade muito grande, né? Nesta área. Então, ela pesquisa muito na área de terapias integrativas. E ela já cuidou aqui da minha orelhinha, tudo, e nós vamos falar então sobre auriculoterapia. É um nome assim meio difícil de falar, mas de um resultado formidável. É fabuloso. Tudo bem contigo, doutora? Boa noite, Tamires, tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Então hoje o nosso tema vai ser diferente. Eu sou, digamos assim, uma mulher multifaces. Então tem dias que a gente fala de diagnóstico dentro da oral, tem dias que a gente fala de fisiologia e tem dias que a gente fala de práticas integrativas e complementares, que eu também amo. Acupuntura, por exemplo, há quanto tempo você já trabalha com isso? Porque isso é formidável. Muita gente pergunta assim, mas acupuntura, fazer para quê? Encher a pessoa de agulha para quê? Tira dor? Cura? Faz o quê? Então, Tamires, eu vou contar bem pouquinho, bem rapidinho a minha história, né? Eu sou dentista, inclusive formada aqui pela Universidade Paranaense, e quando eu terminei o curso de odontologia, eu fui convidada a continuar como docente, né? E logo depois, no ano seguinte, isso foi em 99, né? Século passado. Aí eu prestei o mestrado em fisiologia, algo bastante diferente para um cirurgião dentista, que normalmente preza assim, por clínica. Mas é que eu gostava muito da fisiologia, que trabalha como funciona o corpo. E nesse todo, né, foram 2 anos de mestrado, 3 anos de doutorado, e eu aprendi o seguinte, gente, quem fez, fez bem feito. E se fez tão bem feito assim, não é possível nós ficarmos dependendo tanto de medicamentos, tá? Então, o nosso corpo, ele é capaz de produzir tudo aquilo que precisamos, desde que a gente dê substrato para ele. E isso é o que a acupuntura prega. Então, quantos anos faz que eu comecei a acupuntura, né? Quando a minha filha nasceu, em 2006, isso faz tempo, né? Há 15 anos atrás, eu falei, não, ela não vai tomar tantos remédios, porque eu tomei muitos, eu tive um sério problema de saúde durante a infância, adolescência, então, ao ponto de chegar numa mesa de cirurgia. Mas, até aí tomei muito remédio. E eu não gostaria que os meus filhos tomassem muito remédio. E como eu era fisiologista, eu falava assim, não, tem algo que pode tratar sem ter tanta medicação. Juntar uma coisa com outra. Fui estudar, né, acupuntura. Para você imaginar o quanto eu conseguia crer nisso, eu paguei 3 módulos, tá, antecipado, para eu não desistir. Porque eu falava a mesma coisa, de onde já se viu inserir agulhas no corpo das pessoas, isso dá resultado, né? Porque isso é muito místico. Eu tive pacientes que falavam assim, eu não estou preparada espiritualmente para isso, mas não tem nada a ver com o espiritual, com estar preparado, tanto é que temos acupuntura em animais. E eles respondem muito bem. Então, qual que é o efeito da acupuntura? Nada mais é do que você estimular, né, pontos específicos, fibras nervosas, e esse estímulo vai para o sistema nervoso, induzindo-o a produzir substâncias químicas necessárias. Por exemplo, um paciente depressivo, né? Se eu for tratar com medicamentos convencionais, normalmente eu uso um inibidor da captação de serotonina, porque tem falta de serotonina. Se eu for tratar com acupuntura, eu uso pontos que estimulem a produção de serotonina.
certo? Funciona muito, lógico, desde que o organismo tenha substrato para isso, né? Desde que você tenha uma alimentação que te forneça substâncias necessárias, por exemplo, no caso da serotonina, triptofano, para a produção da serotonina. E assim a acupuntura consegue tratar não apenas alterações físicas, mas também alterações emocionais. Tanto a acupuntura sistêmica, que é aquela em que se distribuem, colocam-se agulhas pelo corpo, que é temida por muita gente, que as pessoas têm medo de agulha, quanto os microsistemas, né? A mão é um microsistema, a orelha é um microsistema, a cabeça, os pés. Então, eu consigo tratar o todo através de uma parte, utilizando agulhas ou utilizando outros recursos, como é o caso de magnetos, cristais, sementes. Então, é bem fisiológico, não é nada psicológico, nem tão espiritual também. Então, você fez em mim. O que você fez nas minhas orelhas? Eu fiz um tratamento muito rápido. A Tamires falou que tem dor na coluna, Ah, eu né, no tenho. Tem problema ciático. sério de nervo ciático, gente. Olha, isso faz muitos anos. Tem época que não incomoda, mas tem época que me incomoda. Então, o que eu fiz? Eu trouxe até uma orelhinha aqui, né? Na orelha, nós temos centenas de pontos. Se nós pensarmos num bebê no útero, né, cabecinha, costinhas, órgãos internos. Então, seria um bebê invertido ali, a orelha, a representação. É mesmo, né? E também tem a teoria dos folhetos embrionários, endoderma, ectoderma, mesoderma, mas hoje sabe-se justamente aquilo que eu falei. A orelha, apesar de pouco vascularizada, ela é muito inervada. Muitos É puro nervos... nervo? Isso, muitos nervos, inclusive nervos cranianos, nós temos 12 pares de nervos cranianos e a grande maioria deles passa pela orelha. Então, quando eu estimulo um ponto na orelha, eu estou estimulando um nervo, tá? É como um centro de luz, certo? Se eu for lá na tomada e apagar uma caixa de luz geral de uma casa, se eu for lá na tomadinha e apagar, eu apago todo o sistema. Se eu for acender, eu acendo todo o sistema. Então, a orelha seria, em 2018, saiu um trabalho bem interessante em que o autor diz o seguinte: a orelha seria a forma mais fácil de você manipular o cérebro sem uma abertura direta. Então, você consegue... Abertura direta seria o quê? por Uma cirurgia. cirurgia. Né? Então, você consegue, através da orelha, estimular pontos específicos do cérebro, induzindo a liberação de substâncias químicas. Isso parece muito maluco, né? Mas são todos trabalhos científicos comprovados, inclusive em animais, né? A acupuntura, e a auriculoterapia, que é dentro da acupuntura uma das práticas, elas têm uma história de 5.000 anos. Então, os chineses já utilizam há 5.000 anos. Né? E, como, Dani, eles descobriram os pontos? A história diz que foi por erro e acerto, né? E nos últimos 40 anos, foi na década de 70, que começaram as pesquisas científicas. Então, hoje, muitos trabalhadores, né, muitos pesquisadores buscam desvendar o porquê que a acupuntura e as outras técnicas têm o seu efeito. Dani, mas por que isso não é tão disseminado e conhecido? Né? Porque ainda existe uma certa rigidez da indústria farmacêutica com relação a isso. Ai, que interessante, gente. Há muitos anos atrás nossa, muitas sessões, eu fiz anos. E era muito interessante. Como você se sente bem? E eu fazia na agulha. Você é corajosa, né? Na agulha, desde os pés e o corpo todo, né? Agora, a auriculoterapia, que é a orelha, tem muitos
pontos na orelha, mas também, é claro, tem que ser um estudioso, tem que ser um grande estudioso para você entender cada partezinha, né, da orelha, porque é tudo nervo, né, a cartilagem. Sim. Então daí tem os Para você ter uma pontos. ideia, só aqui nessa região do lóbulo, Aonde nós colocamos o brinco, nós mulheres. nós temos 17 pontos. Agora imagina, Tamires, né, uma pessoa que coloca um alargador aqui, ele Ai, vai perdendo esses pontos. E essa é uma região da cabeça. Inclusive, com o passar do tempo, tem umas referências já mostrando que essas pessoas que usam esses alargadores, elas acabam desenvolvendo problemas relacionados, né, ao encéfalo, certo? Vários problemas relacionados a até demência, esquizofrenia. olha só, gente, o quanto que prejudica, e muitas vezes, muitas pessoas colocam, né, tem uns que Inclusive, são ó, pequenos, esse são eu grandes. uso, né, porque eu ganhei ele quando eu nasci, que é o furinho na orelha para o brinco. Porque se fosse para ser furado, a gente já nasceria furado. Mas esse é o ponto do olho. Tá? Então, muita gente acaba desenvolvendo alterações por conta de ter perdido esse ponto. Por melhor que seja, até mesmo o acupunturista, eu vou levar no acupunturista para furar a orelha do meu filho, né? Filha, quando pequenininha, para colocar o brinco para não pegar o ponto. Os pontos são muito próximos uns dos outros, né? Então, dificilmente você consegue se afastar ali para não pegar nenhum ponto durante a perfuração. Olha só. Tem aqui algumas pessoas que gostam de colocar aqueles... Aqui em cima? Isso, aqui. Bem em cima. Essa região de ombro. Aí você vai perguntar para a pessoa se tem dor no ombro, bursite, geralmente ela acaba desenvolvendo. Ah, é? Sim. Então já sabe, não fica enchendo de buraquinho não, né, porque cada partezinha da sua orelha tem uma situação, então vamos cuidar, vamos preservar. É importante, é importante. Ela tem brinquinho da orelha? Tudo bem, né, eu tenho os dois, né, mas eu uso mais um brinco só. Agora, muitas pessoas perguntam assim, acupuntura, por exemplo, a pessoa que está acamada, com muita dor. É maravilhoso, tá? Inclusive, assim, para tratamentos oncológicos. A Daniela falou que é para parar de fazer o tratamento de químio, rádio, para fazer acupuntura. Não, é complementar. Exatamente, não precisa você parar com Não, nada. você nem pode parar, certo? Então, você pode fazer a acupuntura complementar ao tratamento oncológico para te dar melhor qualidade de vida, né? Nós vamos, esse ano, fazer um trabalho com o uso da acupuntura e de um fitoterápico para tratamento de pacientes com fibromialgia. Nossa, gente. E olha que tem pessoas Tem acometidas, muita hein? gente. Hoje em dia, sim, está Nossa. epidêmico a fibromialgia, principalmente em mulheres. Então, foi isso que nos estimulou a elaborar esse projeto de pesquisa, que é de uma aluna do mestrado, para avaliar uma planta, tá? Que é a arnica do mato, a solidago microgrossa, e a acupuntura no tratamento desses pacientes. Ajuda bastante. Então, nós vamos começar a parte experimental. É uma pesquisa. É uma pesquisa. Nós vamos começar a Pegar parte pessoas experimental. acometidas. Sim, e para ver o avaliar. resultado. Quem sabe eu traga aqui mais lá no final do ano os resultados da pesquisa e que sejam promissores, né? Porque muita gente precisa para evitar o uso de medicamentos. E a fibro acaba alterando a qualidade de vida da pessoa, Porque influencia no pessoal. Eu não tenho, graças a Deus, mas eu acho que dói o corpo todo. Dói o corpo todo. Eu já atendi vários pacientes com fibromialgia, né? Só com acupuntura, e o resultado é muito bom, só que existe um fator emocional envolvido no processo. Então, quando você trata esse tipo de paciente, você precisa avaliar não apenas a dor física, mas a parte emocional que influencia nessa dor. Mas compensa fazer,
né, se dá uma amenizada já na situação. É claro que o que que nós queremos? Nós vamos fazer um tratamento, nós queremos que a dor vá embora, literalmente, nós não queremos sentir dor, mas às vezes a dor é tão forte, mas fazendo uma acupuntura, alguma coisa assim, ajuda muito, É, te dá mais qualidade de vida também. às vezes as pessoas acabam desistindo porque acham assim, ah, uma sessão tem que. Não é Dependendo assim. da técnica, com uma sessão a gente consegue tirar da crise, tá? Mas dependendo da doença, né? Se é algo mais crônico, de muitos anos, não é uma sessão que resolve, né? Então as pessoas acabam, ah, eu fiz acupuntura e não resolveu. Quantas sessões você fez, né? Qual o tempo que você se dedicou a isso? Também não adianta só fazer acupuntura e muitas vezes não mudar a alimentação, porque como eu falei, precisa de substrato para produzir aquilo que o seu corpo necessita. Quando você toma um remédio, o princípio ativo já está ali. Agora, quando não, o seu corpo vai produzir a partir dos nutrientes que você ingeriu, né? Então tem que haver uma mudança, sim, na alimentação para Isso que que tenha um resultado melhor. Não é que não vá ter resultado, tem, mas para que tenha um resultado melhor. é isso que eu ia te perguntar, porque a fíbrio você tem que saber por que acontece, né, se é um problema sério de nervos que você tem ou cartilagem, sei lá o que que é uma alimentação não bem feita, você não se cuida direitinho, né. E também dá para parece que também tem uma parte aí que é a acupuntura para beleza também, né? Sim, dá para usar acupuntura estética, É, né? Sim. Na medicina chinesa existem várias técnicas, né? Os chineses usam muito creme de pó de pérola. As nossa, chinesas usam creme de pó de pérola e as imperatrizes já será que utilizavam. elas têm por isso que elas têm a pele tão linda, gente? Sim. Só que eles Lindíssima. consideram assim a beleza de dentro para fora e não o contrário. Então, não apenas a parte estética, mas o equilíbrio corporal. Então, dependendo, vamos supor, se a energia do seu rim estiver diminuída, a tendência é repercutir pelo seu corpo. Eu posso utilizar a acupuntura estética com agulhas, com steppers, posso utilizar com ventosas. Eu gosto muito de fazer ventosa na face. Não aquela ventosa que fica aquelas manchas roxas, não. Umas ventosas pequenininhas, você coloca aqui, ó, nessas áreas de vinco, né? E ela estimula É a aquela que produção. suga a pele, Isso, ela estimula a produção de colágeno, certo? que é o que nós mais precisamos. Chega uma certa Inclusive, idade. olha só, Tamires, a gente vai testando, né? Eu e a Cíntia viemos aqui na quarta-feira, e na sexta-feira nós já fizemos uma arte, né? Porque se a gente gosta de testar, ela ia fazer um preenchimento e não queria anestesiar. Então eu anestesiei com eletroacupuntura. Né? Falei, vamos fazer uma anestesia com eletroacupuntura, né? Coloquei as agulhinhas, o estímulo elétrico e conseguiu fazer tranquilamente. Que o que ela quer acabar é com as olheiras. Isso, já acabou, é outra mulher. Você vai ver. E foi sem anestesia, né? Então foi só com o eletroestimulador. Nossa, que bacana, gente. Então eu não preciso de anestesia, não preciso sentir dor. Não precisa sentir dor. Vocês não fazem ideia o que a acupuntura pode fazer, né, no teu corpo todo. É interessante vocês saberem que a acupuntura é uma maravilha para você. Pode fazer tratamento, né, doutora? Sim, a acupuntura não Não é. é uma vez só. Não, a acupuntura não é sintomática, ela é terapêutica. E Uhum. você pode tratar, inclusive preventivamente, para evitar doenças. Ah, eu preciso fazer quantas sessões para dar resultado? Né? Essa é uma pergunta sempre que o paciente Geralmente faz, né? que mais faz. Eu digo assim, depende da sua resposta. Se eu puder te tratar na primeira sessão, eu o farei.
Por que que eu falo isso, Tamires? Porque, ai, olha, tem certas coisas, né, que marcam a vida da gente. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo o curso de acupuntura ainda, e um dos professores falou assim, ensinou várias técnicas para um determinado tratamento. Aí ele pegou e falou assim, olha, e se nada disso resolver, você usa essa que vai dar certo. Eu falei, mas por que que eu vou começar com uma que talvez não resolva, se eu posso Já utilizar direto logo. naquela que dá certo. Pois é. E daí fala assim, ai não, a acupuntura tem que ser no mínimo 10 sessões para dar resultado. De jeito nenhum. Se eu conseguir, na primeira sessão, te equilibrar e dar bons resultados, excelente, eu vou fazer, certo? O ideal, mas isso varia, né? Porque se for agudo, é mais fácil tratar. Se for crônica a doença, fica um pouco mais difícil. Mas com 2, 3 sessões já há de ter resultados. Então não preciso fazer 10. Né? Geralmente o paciente, eu falo para o paciente, faça um pacote de 4 sessões, né, semanais. Primeira semana, segunda semana, como é que você tá? Eu tô bem melhor. Então a gente já vai começar a te desmamar, né? Então, em vez de você vir na próxima, você vai vir na outra daqui 15 dias. Depois passa cada 3 semanas para o próprio Passa por uma organismo. vez por mês Para o próprio organismo começar a reagir. E eu gosto também, eu penso assim, às vezes você está de madrugada num lugar e não sabe o que fazer. E começa uma dor de cabeça. Então, não sei se eu estou certa ou se eu estou errada, mas eu gosto de ensinar o paciente a não colocar agulhas, obviamente, mas palpar os pontos, que é o Doin, né? Você pode fazer dígito-pressão. E eu uso também bastante magnetos. Magnetos são esferas arredondadas que têm polos positivos, negativos, um lado seda, um lado tonifica. E o magneto é maravilhoso. Eu não sei se você se recorda da vez passada, eu estava com os magnetos aqui. Ela estava. Né? Magneto é maravilhoso para o próprio paciente, desde que bem orientado, né, se cuidar. E eu acho muito importante que a pessoa consiga se livrar do medicamento e ela possa ter uma autonomia para se cuidar. Então, os meus pacientes começaram a se tratar a família, e eu acho isso bem bacana. Eles vão voltar, não vão voltar para o seu consultório. Claro que vão, e se eles não voltarem, alguém vai voltar indicado por eles. Eu penso que é sempre interessante. Inclusive, antes gratificante. Sim, né? Antes de começar a entrevista, né, eu estava respondendo um rapaz lá de Cascavel. Olha, faz 2 anos e meio que eu saí de Cascavel, né? E ele perguntou assim: doutora, você está atendendo? Eu gostaria de fazer uma sessão de acupuntura, uma amiga minha te indicou. Eu falei, eu saí de Cascavel faz 2 anos e meio, mas eu já vou te indicar para uma pessoa que é de muita confiança minha aí, né? Então, as pessoas, assim, elas se lembram de você, certamente. Claro, seu tratamento deu certo. Funcionou. Funciona. É claro que você vai indicar. Jamais vai passar batido. Então, por isso que a minha filosofia é, o que eu puder ensinar o paciente a se tratar, eu vou. Né? Porque na China, esses tipos de tratamento eram passados de pai para filho. Né? As pessoas ensinavam uns aos outros como se tratar, como prevenir, como se curar. É que eles sempre foram, né, de uma forma diferente. Eu acho bem legal, porque se o meu objetivo foi, né, lá atrás, meus filhos não tomarem remédio, eu tenho uma de 15, né? Então, todas as vezes que ela tem uma dor de cabeça, ela mesma coloca os magnetos, ela sabe os pontos. E o de 5, se ele tiver qualquer coisa, ele fala assim, faz aurículo que eu tô precisando. Né? Então, dificilmente eles tomam remédio. Agora, qual a diferença disso, de tudo que se usa na acupuntura, a auriculoterapia também, agulha e tudo mais, os magnetos, as sementinhas? Diferença de resultado, você diz? Diferença de resultados, até mesmo, o tratamento em si. Agulhas, por exemplo. Agulha.
a técnica foi forjada com agulhas, né? Foi Sim, iniciada com... na época eu fazia com agulhas, era uma forma para distribuir, uma distribuição de energia no meu corpo, Sim, porque às vezes a tua energia está toda localizada nos teus pés, está lá nos pés, ou está tudo na cabeça, então era e é uma bem distribuição. interessante, né? Que às vezes o ponto você coloca, você deve um choquinho. É, Esse choquinho é. chama Deki, que é a energia circulando. E olha, por incrível que pareça, nós estamos em 2021, 2020 não existiu para a medicina chinesa, porque a acupuntura em 2020 saiu um trabalho mostrando a existência, a comprovação dos meridianos energéticos. Então nós temos 12 meridianos energéticos, né, circundando o corpo, e quando você coloca a agulha num determinado ponto, você faz com que a energia circule nesses meridianos, né? É. Pode ser o resultado também bom com o magneto? Pode, tá? Não existe assim uma diferença muito grande. Quando a doença é mais crônica, a dor é maior, eu gosto de colocar a agulha para ter um resultado mais rápido. Mas, por exemplo, criança, não vai deixar colocar agulha, certo? Tem pessoas que são agulhofóbicos, eu digo, né? Morre de medo de agulha. E aí a gente usa... Principalmente os homens, a maioria. Tem pavor de agulha. Eu tenho o meu lá em casa, que ele faz tratamento com acupuntura semanal, tá? Porque a casa de ferreiro, o espeto não pode ser de pau. Então, assim, ó, domingo à noite é o horário da acupuntura dele. Porque você quer me ver estressado ou você prefere me tratar? Sim. Aí ontem tava chegando um pouquinho... Ele sabe que se ele fizer o tratamento, ele não vai se estressar. Mas assim, a gente falha, né? Semana passada, eu não sei o que aconteceu, eu acabei não fazendo. Eu sei que sábado ele falou assim: você sabe que eu não passei bem essa semana, né? Falei, como assim? Lembra que a gente não fez a nossa sessão de acupuntura? E ele, quando termina, um dia terminou, ele falou assim: ai, parece que eu fumei uma maconha. E eu, quantas maconhas você já fumou na vida? E ele... Não, amor, nenhuma, mas isso dá um bom, que parece que fumei uma maconha, mas podem ficar bacana, tranquilos, né? É o alívio, um grande alívio. Então, mas para aqueles, como você perguntou, para aqueles que têm medo, podemos utilizar outras técnicas. Eu posso também utilizar a moxa. A moxa é um charuto de uma planta chamada artemisia, né? Eu conheço essa planta. Ela é um cheiro de... Aí tem, sim, um cheiro de maconha, né? Eu na clínica lá em Cascavel, todo mundo chegava e falava assim: hoje a Dani tá aí, né? Só dava aquela cheiradinha assim. E o resultado é muito bom. As chinesas usam muito num ponto aqui chamado E36, que é o ponto da vitalidade. Se você usar moxa semanal nesse ponto, ajuda muito no rejuvenescimento. Dura que a gente acaba sendo... A mulherada agora só vai usar moxa. Vai ficar com um cheirinho de maconha. Para cólicas menstruais não há nada melhor, né? E nessa sempre tem uma história. Eu lembro lá em Cascavel que eu atendi uma aluna e ela tinha muita cólica, muita cólica. Daí eu dei a moxa para ela e falei: ó, toda vez que você tiver cólica, você acenda a moxa e coloca nos pontos. Imagina, né? O irmão dela chegou de outra cidade, Tamires, para visitar ela, e aquele cheiro, para ela explicar, né, que focinho de porco não é tomada. Foi muito complicado. Ela me ligou: professor, explica para o meu irmão que o que eu tô usando não é maconha. Então eu já tive assim algumas situações um tanto desagradáveis. Mas pode usar moxa, pode usar ventosa, né? Pode estimular os pontos de diferentes formas. Inclusive em bebês, você pode utilizar pressão em bebês, que o resultado é muito rápido. Você colocou o dedo aqui. Quando eu estou assim, muito preocupada ou estou nervosa, eu tenho por costume de fazer isso aqui. Esse ponto é o ponto chamado... Por que me deixa assim tão zen? Esse ponto é o ponto chamado Yin Tang, certo? Esse é um ponto de diminuição de ansiedade, de relaxamento. Esse ponto Yin Tang com os pontos Taiyang, aqui no final da sobrancelha, dos dois lados. Se você, por exemplo, tem insônia e usa o magneto aqui, sedando esses pontos, você
dorme muito bem. Tá? Mas é Então, interessante, assim, esse você ponto sente aqui, uma ele alivia, paz. tá? Esse é um ponto de equilíbrio, ele é um ponto de diminuir a ansiedade. Então, ele alivia bastante. Isso ninguém me ensinou, sério mesmo. Mas um dia eu estava deitada e fiquei, levando. Fazer isso aqui, levando. Até é bom você fazer isso aqui, porque dessa dobrinha que você tem aqui, já diminui, você já faz o exercício aqui. Mas é bem interessante, você fica bem zen. É porque você vai, ao palpar esse ponto, estimular a liberação de substâncias que te acalme. Não, mas é verdade mesmo, gente, é um Aqui, ó. espetáculo, é muito bom. Esse ponto entre o indicador e o polegar é um ponto muito bom para a liberação de endorfinas, de analgésicos endógenos. Então, quando você estiver com dor da cintura para cima, palpe esse ponto que vai ajudar bastante. Esse outro ponto no pulso, são 3 dedos acima do pulso, é um ponto utilizado para redução da ansiedade. Quem tem náusea, vômitos, também pode utilizar esse ponto. Tanto é que hoje em dia tem umas pulseirinhas, né, que são compradas para colocação nesse ponto. E esse outro ponto aqui em cima da mão, né, você vai correr o dedo, a hora que você sentir uma quedinha ali, é um ponto para insônia. Ah, acordou de madrugada, não está conseguindo dormir, pode palpar esse ponto que vai ajudar bastante. Vai achar o soninho. Vai achar o soninho. Doutora, eu vou te deixar bem à vontade para você falar daquele recado para todos que têm vontade de fazer acupuntura, mas que não sabe, que tem medo, tem receio, que na verdade eu acho que as pessoas, elas não sabem, não entendem direito da situação, desse método tão espetacular que é a acupuntura. Então, aqueles, né, que gostariam de utilizar técnicas naturais de tratamento, que querem diminuir ou mesmo excluir o uso dos remédios, a acupuntura é uma opção bastante eficaz. Nós vamos começar o atendimento com acupuntura, eu posso propagandear Claro aqui, que pode, né? pode e deve. Nós vamos começar o atendimento com acupuntura na clínica Oroface, que é a clínica do Dr. Adalberto Alferes, não só com a acupuntura em si, mas com outras técnicas, buscando o equilíbrio. Ah, mas você é dentista, você trata tudo. A acupuntura, ela não trata a doença, ela trata o doente. Então, não é específico da região orofacial. Nós acabamos fazendo um tratamento integrado de qualquer tipo de alteração. Então, tudo ali na clínica você faz. Quando se trata de acupuntura, a gente trata um todo, né? Ah, tem uma dor na coluna. Eu uso pontos para isso. Tem uma dor gástrica, a gente usa pontos para isso. Então, o especialista em acupuntura, mesmo que ele seja de uma área específica, um fisioterapeuta, um dentista, um médico, ele trata o todo. Por quê? Dentro da medicina chinesa, o corpo é visto como um todo. Não tem é acupunturista só de cabeça? Não. É acupunturista só de pés? Não. É um todo. Então, vai do dedinho do pé até o couro cabeludo. Até todo. Não vamos falar que é o cabelo, porque o cabelo é capaz de não sentir. Trata o couro cabeludo para o cabelo sentir. Existe inclusive uma técnica que é chamada crânio-acupuntura, né? Que a gente coloca agulhas em regiões específicas da cabeça. Gente, e as agulhas, você fala assim, meu Deus, encheu o corpo de agulhas e não sei o quê. Você quase não sente. Elas são finíssimas, então é Ultra praticamente fine. ultra fine, acho que é rima. E não enche o corpo, né? Como diz chinês, bom acupunturista é aquele que trata com menos agulhas, né? Então a gente faz aí o possível para tratar com 10 agulhas no máximo. Porque os pontos são, na grande maioria deles, bilaterais. Então, trata de um lado, trata do outro, eu uso 5 pontos, né? 5 pontos do lado direito, 5 do lado esquerdo. E além de tratar o ventre, nós também tratamos o dorso, tá? Então, pontos no dorso são pontos muito importantes para o tratamento acupuntural. Agora, por exemplo, eu vou fazer um tratamento com você de acupuntura. As agulhas vai ser da clínica ou eu posso ter meus estojinhos de agulhas? Não, as agulhas são totalmente descartáveis. Uhum.
tá? Então, nem é da clínica, nem é do E nem é paciente. minha. Porque alguns acupunturistas costumam assim, dar o joguinho de agulha para o paciente, né? E o paciente leva embora e toda vez traz de novo. Só que as agulhas, elas perdem o fio de corte. Cada vez que entra, ela perde o fio de corte. Por isso que às vezes não enfiar a agulha sangra. Isso. Tem alguns pontos que sangram mesmo. Quando tem uma estagnação ali energética, sangra, tá? Mas não compensa você utilizar a agulha até pelo risco de contaminação, de Exatamente, por motivo da infecção, pandemia. Tem de muitas forma geral. outras. De forma geral, não é só pandemia, não. Tem muitas outras, milhares de contaminações. Então, por que não livrar? O custo do kit de agulha é tão baixo comparado, né? Está baixo, qual que é o valor baixo? Olha, 10 agulhas dá no máximo R$2. Eu achando mas que ela ia falar em 60, não, 70 mas reais. por que uma sessão de acupuntura é 120? Porque da mesma forma que você chama lá o mecânico, né, para olhar o seu carro e ele vai lá, aperta um parafuso, você fala, não, mas apertou o parafuso só e foi R$200. Mas espera aí, né, eu sabia qual parafuso apertar. Porque o custo maior é o tempo e o conhecimento, né, Do profissional. do profissional. E eu não gosto de deixar o paciente sozinho de forma nenhuma. Então, eu vou atender 5 de uma vez. De forma nenhuma. Aquele é o horário para o seu Quanto tempo o atendimento. paciente fica nas suas mãos? Aí você cuidando dele. Uma sessão, mais ou menos 1h, 1h20. Por quê? Principalmente tempo, a primeira gente? sessão. A primeira sessão, ela demanda mais tempo, porque a anamnese, que é a parte da conversa, do questionário com o paciente, é muito ampla. A minha ficha de anamnese, para ter uma ideia, tem 3 páginas. Né? Porque a gente tem que conhecer um todo do paciente, para depois poder tratar. Exatamente. Então, Conhecer isso é tudo, ter um demanda. bom conhecimento. Não é pra depois chegar ter e a botar pessoa agulha. para tratar. É muito bom. Mas que Deus te abençoe grandemente. Fiquei muito feliz em te recebê-la novamente. Eu que fiquei feliz de poder vir aqui falar sobre acupuntura, quem sabe, né? Ajude pessoas que estejam precisando buscar uma outra forma de tratamento, uma Verdade. opção terapêutica. Sim. Se vocês quiserem entrar em contato, né, com a clínica, tem o endereço, tudo bonitinho, tem o telefone também. Vocês podem entrar em contato, marcar o seu horário sem problema nenhum. E será um prazer atendê-los. É isso aí, que Jesus te abençoe grandemente. Amém, todos nós, Tamires. Só Ele para nos abençoar. Amém, com certeza. Tudo é por Ele, né? Sem Ele não somos nada. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês, porque nós temos culinária.